depressão é falta de Deus. Você precisa ir para a igreja. O quê? Você está com depressão? Mas você não tem problema, sua vida é tão boa, você tem um trabalho bom, um marido bom, mora numa casa boa, tem uma saúde boa. Mentira! Fulano com depressão? Como assim? Mas ele está sorrindo. Você já ouviu essas frases? Você já disse essas frases para alguém com depressão? Se você já passou por isso, ou se você já ouviu essas frases, ou se você já falou alguma dessas frases para alguém com depressão, fica aqui até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar o impacto que isso tem no perfil ou no dia a dia de uma pessoa com depressão. Eu sou Lara Miranda, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e estou aqui para te dizer o que você não deve falar para alguém com depressão. A primeira coisa que você precisa saber é que depressão é uma doença, portanto, não pode ser falta de Deus. Não pode ser uma escolha de alguém deprimir. Está fora do controle. Essa pessoa ela não escolhe, ela não faz as coisas que vão levá-la à depressão. Não a nível de consciência e não a nível de querer adoecer ou de ter a doença em si. E nisso, o autoconhecimento é fator essencial, do tipo, o que você faz que te ajuda, o que você faz que te atrapalha. Se você é uma pessoa que se preocupa com o seu corpo, com o seu físico, com a sua aparência, e se você não cuida da sua alimentação ou se você não pratica uma atividade física, você está sim criando uma condição que pode gerar um problema para você e que mediante isso você vai deixar de se relacionar com as pessoas, você não vai mais frequentar o clube, você não vai mais na praia, que é importante para você. Então começa ali a ser um gatilho inicial de alguma coisa que pode te direcionar para a depressão. Então você precisa entender quais são as coisas que você faz que estão alinhadas com os seus valores, com o seu momento de vida, com o que é importante para você, e se isso agride ou não tudo isso dos valores. O seu comportamento, ele é agressor com você, ele acaba sabotando o que é importante para você, os seus valores, e aí sim, se isso acontecer, você pode sim estar contribuindo para reforçar os gatilhos iniciais da depressão. Mas a depressão, enquanto doença, ela impacta na vida das pessoas muito diferente. E as frases do tipo, isso é falta de Deus, não quer dizer que falte fé ou a crença da pessoa está abalada, mas sim que a pessoa, ela perde a esperança. A esperança, ela está diretamente ligada à questão da fé e da crença. E um dos sintomas da depressão chama desesperança, é quando a pessoa passa a acreditar que não existe mais recurso para o problema, para o sofrimento e para a angústia que ela está vivendo. Isso não tem a ver com Deus. Quando você vai lá e diz para essa pessoa isso é falta de Deus, você acaba reforçando ou criando uma condição que o próprio paciente vai começar a se questionar do tipo, se eu sempre acreditei em Deus, por que eu não acredito mais? E isso reforça a condição de incapacidade da pessoa. Então a frase, isso é falta de Deus, não faz sentido nenhum para um paciente deprimido. Se você diz para o paciente, mas a sua vida é tão boa, por que você está com depressão? Você não tem do que reclamar na sua vida. E se você não tem do que reclamar na sua vida, como assim você está deprimido? E quem falou que as pessoas que deprimem só deprimem por causa da condição de vida dela? E às vezes não é a condição de vida que impacta na depressão, mas o que a pessoa queria para ela. Às vezes ela tem uma vida muito boa, mas ela queria uma coisa diferente para a vida dela. E a depressão ainda tem um fator genético, ainda tem um fator biológico. Não dá para entender que seja apenas porque a vida da pessoa é boa, ela não vai ter depressão. Quando a gente pensa no fator biológico, se tiver uma alteração de hormônio, a tireoide pode influenciar muito nisso. A menopausa, a andropausa são momentos da vida que sinalizam alguma coisa que a depressão ela pode vir numa condição biológica. E o que acontece? Se eu digo para essa pessoa que a vida dela é muito boa, ela mesma começa a entender que qual é a condição então dela estar mal? Então quer dizer que ela não está valorizando o que ela tem e a vida dela mesma. Ou seja, ela não presta nem para isso. Ela não consegue ver as coisas que ela tem na vida,
ela não consegue dar valor às pessoas que estão ao lado dela, que são importantes para ela, e ela não consegue reconhecer os resultados dela na vida. Dizer para uma pessoa com depressão: levanta dessa cama, sai desse quarto. Um dos sintomas da depressão é que a pessoa tem uma redução de energia, e é uma energia física, comportamental. Então, quando eu vou dizer para a pessoa, sai dessa cama, sai desse quarto, na verdade eu estou reforçando. A pessoa está entendendo o seguinte: você não tem força o suficiente para levantar da sua cama, para sair do seu quarto e para ir para a sua escola, para ir para o seu trabalho. Ou seja, eu estou reforçando a sensação da incapacidade da pessoa. Se eu começo a comparar a vida de quem está com depressão com a vida das outras pessoas, mas olha, o nosso vizinho passou por isso e ele não deprimiu. Por que você está deprimido? De novo, eu reforço: as pessoas são capazes de passar por problemas e elas não adoecem, mas você não conseguiu. Eu estou reforçando a incapacidade. Se eu digo para a pessoa, você tem que olhar para o lado positivo. Lado positivo? Depressão tem lado positivo? O lado positivo a pessoa não consegue enxergar. Então, na verdade, ao invés de você dizer, você tem que olhar para o lado positivo, apresente o resultado que a pessoa tem. Mostre, não questione. Então, às vezes é uma pessoa que tem um sucesso na carreira. Então, diga, você tem sucesso na sua carreira. Você vai convencer essa pessoa que ela tem um sucesso. E você pode ir além, você pode dizer, você tem sucesso na sua carreira porque as pessoas te reconhecem dentro daquilo que você faz. Você é uma professora que todo aluno adora. Seus alunos, eles querem continuar estudando com você, eles te procuram para fazer uma aula de reforço. E nisso você não está questionando, você não está dando prazo para a pessoa trazer o conteúdo negativo dela. Você está afirmando. É uma relação muito mais de reconhecimento do que de questionamento. Se você questiona para a pessoa, o que tem de errado com você? O que falta na sua vida? Olha só, a própria pergunta já induz a resposta. O que tem de errado? Se eu estou com uma visão negativa sobre mim mesma e eu reconheço que tem alguma coisa a mais de errado comigo, o que vai acontecer é um problema a mais. É uma situação a mais que eu teria que lidar, que resolver e que enfrentar, e a energia não está presente nesse momento. A disposição, a vontade, o prazer, a busca, ela não existe. Ainda existem aquelas pessoas que tentam incentivar. Não, vamos seguir em frente, esquece isso. Amanhã é outro dia. A pessoa com depressão, dependendo do estágio da depressão dela, ela não vê nem daqui uma hora, quanto mais amanhã. Preciso trazer a pessoa para a realidade dela, para ela reconhecer o que ela tem. Preciso trabalhar com essas pessoas no sentido de que quais são os valores, o que é a importância desses valores na vida dela. Só assim você consegue mostrar para a pessoa o lado positivo, mas não querer que ela te apresente esse lado positivo. Ela não consegue ver isso no momento da depressão, no episódio dos sintomas da depressão. E ainda a dica, você precisa se animar, você precisa fazer alguma coisa. Você está falando com quem não tem ânimo, não tem disposição, não tem energia. Se você disser, você precisa se animar, você precisa fazer alguma coisa, a pessoa na verdade está entendendo, você não consegue se animar, você não consegue sair disso, você não consegue fazer nada. Então, olha só que essas dicas do que não dizer para uma pessoa com depressão apenas reforçam a condição da depressão. A depressão é uma doença séria, grave, que só vem aumentando. É uma das doenças mais incapacitantes a nível de Brasil. Existe essa pesquisa também em relação ao mundo, ou seja, não é uma questão de escolha, não é uma questão comportamental apenas para sair disso. Você precisa entender que muitas pessoas precisam de um tratamento. Algumas vezes é um tratamento longo, um tratamento multidisciplinar, vai envolver psicoterapia, vai envolver acompanhamento médico, em alguns casos internação, mas o que a gente precisa dizer para um paciente, para
um parente, para um amigo com depressão, eles precisam da acolhida, eles precisam sentirem que são importantes para as pessoas e que as pessoas vão estar do lado deles em qualquer momento. À medida que tem a acolhida, a empatia daquele problema, a pessoa ela deixa de se ver como incapaz. Ela não está reforçando a depressão. Mas ter empatia não é virar para alguém e dizer, eu sei o que você está passando. Não, se você nunca teve depressão, você não sabe o que uma pessoa com depressão está passando. E mesmo que você já tenha tido, os recursos que você usou e a maneira como você saiu da depressão, ela é diferente. Cada pessoa consegue sair de uma crise depressiva diferente e os recursos são enormes. Portanto, usar a sua experiência, talvez até com uma ideia de que você vai ajudar compartilhando, não existe uma receita de bolo pronta, um passo a passo do que você vai fazer para sair da depressão. Então, a sua experiência, ela pode não ser válida para o outro que está do seu lado deprimido. Entenda que a depressão é uma doença e existe uma durabilidade. Então, também acreditar que da noite para o dia esses sintomas vão passar, não vai acontecer. E se você quer continuar recebendo conteúdos como esse, clica aqui no sininho, faz a sua inscrição no canal. Não deixa de receber as notificações sobre novos vídeos. Você vai poder melhorar tanto o seu quadro, a sua saúde emocional, a sua qualidade de vida, como ajudar também quem está próximo de você. E eu te vejo no próximo vídeo.